Seja bem-vindo ao Bloomberg desta semana. Hoje vamos analisar a situação da economia norte-americana, a Grécia e ainda a questão do Irão e do impacto que o levantamento das sanções económicas poderá ter nos preços do petróleo nos mercados internacionais. São meus convidados Miguel Gomes da Silva, Diogo Santos Teixeira e a Luís Bravo, aos três bem-vindos ao Bloomberg desta semana. Miguel, e começando precisamente pelas declarações esta terça-feira de Janet Yellen e, acima de tudo, pelas perspectivas que deixou sobre a grande questão que se tem colocado ao longo dos últimos meses, que é quando é que vão subir as taxas de juros e em que condições. Janet Yellen deixou aqui um sim e um não, um nin, dizendo por um lado que as perspectivas dão sinais de que os juros deverão subir a qualquer altura, mas também a deixar aqui, a refriar um pouco os ânimos e a dizer que a recuperação tem sido ainda um pouco abaixo, um pouco tímida. Foi de facto, pelo menos o primeiro trimestre nos Estados Unidos, o PIB teve um desempenho negativo, abaixo daquilo que era a primeira estimativa. Em termos analisados, o PIB nos Estados Unidos no primeiro trimestre recuou 0,7%. Pelas palavras da senhora Yellen, e isto obviamente que os mercados tentam ler nas entrelinhas e tentam sempre tentar perceber o famoso guidance, o mercado percebeu claramente que vai haver uma subida de taxas em 2015, que o PIB no primeiro semestre, portanto no segundo trimestre, será positivo e terá um contributo positivo. Recordo que o FMI reviu recentemente em baixa o crescimento do PIB nos Estados Unidos de 2,8% para 2,5%, se não estou em erro. Portanto, a última revisão é para 2,5%. Portanto, 2,5% vamos ter um segundo semestre forte e, provavelmente, pelas palavras da senhora Yellen, o segundo trimestre já o será. Ela teve uma frase, a tradução obviamente que é sempre, tem sempre as suas nuances, mas ela disse qualquer coisa como haverá uma altura em que será apropriado subir a taxa de juro. E o mercado claramente, e vê-se pelo movimento do euro-dólar, que imediatamente assumiu que é este ano. Isto depois de, em discursos anteriores, termos tido alguma hesitação e algum voltar atrás. Simultaneamente, os dados que têm saído, quer do emprego, quer do imobiliário, quer da indústria automóvel, têm sido extremamente positivos. Eu diria que o único calcanhar daqueles, ou o maior, nos Estados Unidos tem sido a parte energética, sobretudo aquela questão, algumas empresas, precisamente, algumas empresas que exploram o chamado petróleo de xisto, petróleo bituminoso, que é uma alternativa àquele petróleo explorado no Médio Oriente. Mas cuja exploração é mais cara. Com esta novidade agora, do acordo com o Irão, ainda mais difícil ficará a situação. Mas toda a restante economia norte-americana tem um comportamento que tem sido bastante positivo. E o imobiliário, que foi o início de toda esta crise, em 2007, com o subprime, mostra agora sinais de que realmente está a querer descolar. Parece-me que no mercado do emprego, quer com a redução da taxa de desemprego, quer com os números que foram conhecidos hoje da procura de novos subsídios de desemprego, que ficou abaixo daquilo que era esperado pelo mercado e que a revisão dos números anteriores foi revista em baixo também. Portanto, a tendência de criação de emprego é claramente crescente, o desemprego decrescente, o produto que foi talvez a maior decepção do primeiro trimestre mostra agora sinais que vai arrancar. A inflação, que continua abaixo dos 2%, tem permitido aos Estados Unidos manter estas taxas de juro a níveis historicamente baixos e que mostra agora sinais também que a senhora Yellen poderá interpretar como está na altura, ou haverá uma altura, e que essa altura apropriada é 2015 e não 2016, como chegámos a pensar há pouco tempo. E essa parece ter sido a maior evidência das palavras de ontem de Janet Yellen. Essa é claramente... Ao nível do forward guidance foi... É claramente, se nós olharmos, o euro-dólar perdeu duas figuras entre ontem e hoje. Duas figuras, se bem que a volatilidade destas duas moedas tem sido elevada nos últimos tempos, mas duas figuras no mercado cambial é uma variação brutal. E só se justifica precisamente com uma leitura que os mercados fizeram de as taxas de juros nos Estados Unidos vão subir em 2015, as taxas de juros na Europa não vão subir em 2015 e a Europa ainda tem um longo caminho a percorrer, quer de crescimento económico,
quer mesmo na sua situação, em termos de clarificação daquilo que é a situação grega, se haverá ou não haverá um perdão fiscal, um perdão de dívida, se haverá ou não haverá, por parte do BCE, um grande aumento das linhas de financiamento. Portanto, por tudo isto, os Estados Unidos, que já começaram há algum tempo atrás a fazer um caminho, a percorrer um caminho de recuperação mais positivo do que a Europa, isso reflete-se nas taxas de juros do dólar. O mercado de swaps, por exemplo, que é um excelente indicador daquilo que é o mercado de juros num país ou numa moeda, se nós olharmos para as taxas de juros do euro e do dólar, que há um ano atrás estavam praticamente semelhantes, praticamente nos mesmos níveis, nós hoje em dia vimos as taxas de swap dos dólares muito mais altas que as dos euros. Portanto, são um conjunto chamemos de indícios, indicadores que, consubstanciados com as palavras da senhora Yellen, levam a crer que vamos ter este ano subida nos juros. Diogo, e além desta subida nos juros, o discurso de Yellen a centrar-se também nas perspectivas em torno do mercado do trabalho. O Miguel falava ainda agora dos dados que têm sido conhecidos, mas há aqui um fator importante e temos sempre puxado também pela questão da zona euro, o impacto que teria ou não ao nível da decisão da Fed para aumentar as taxas de juros, mas há uma declaração curiosa que diz que as turbulências externas não devem tirar a economia norte-americana do seu caminho. Certamente que não será uma referência apenas à questão da zona euro, mas podemos dizer que também externamente a realidade está melhor ou está menos grave e que permite dar este passo por parte da Fed. Eu penso claramente que se não tivesse havido uma solução para a Grécia, que houvesse a realidade hoje de um Grexit, provavelmente as palavras de Yellen teriam sido diferentes. No entanto, é verdade que os desafios da economia americana têm de ser respondidos e têm que levar uma resposta própria. Um dos desafios é precisamente o desafio do emprego e acabou de ser referido. A economia americana ainda não regressou aos seus níveis de emprego antes da crise. A taxa de emprego dos americanos que têm idade de trabalhar está abaixo dos 60%, estava em 63% antes da crise. Portanto, e sobretudo a progressão dos salários ainda não está nos níveis expectáveis, ou seja, não há uma progressão dos salários em linha com o crescimento económico americano e com a inflação. Portanto, isto significa que ainda há uma pressão negativa sobre uma parte significativa da economia americana. Essa pressão faz-se sentir essencialmente nos salários e, portanto, é por isso também que Yellen referiu, as taxas continuaram baixas e Yellen referiu que, independentemente do momento, do timing exato do início do crescimento ou do regresso a uma subida das taxas de referência, o que é importante é o seu ritmo, de certa forma antecipando o facto de esse ritmo vir a ser inferior àquele que se poderia expectar, tendo em conta a situação da economia. Era que vai demorar mais, está a demorar um bocadinho mais a subir as taxas, mas quando começarem a subir será um movimento quase fluido, e depois Yellen veio também mais uma vez acalmar um pouco os ânimos. Essa antecipação, exatamente. Portanto, é provável que o ritmo de crescimento das taxas seja largamente inferior àquele que aconteceu no último ciclo de subida das taxas americanas e que, portanto, se mantenha na economia americana um nível razoavelmente baixo de taxas durante um prazo prolongado, portanto, nos próximos 2-3 anos. Como é que fica esta perspectiva apresentada ontem por Yellen face àquilo que esperam não só os investidores para os resultados das gigantes norte-americanas, como por parte dos próprios líderes, os próprios CEOs dessas mesmas empresas, sendo que esta earnings season, podemos dizer que fica marcada ainda pelo dólar forte e pela descida ou pelos preços baixos do petróleo nos mercados internacionais. Ainda há pouco víamos o gráfico, e vou pedir à realização que o coloque novamente no ar, o gráfico com a evolução do dólar, estamos a ver nesta altura, e percebe-se que desde 2014 a subida tem sido mais significativa, ou bastante significativa. Sim. É interessante ver que estas notícias vindas da Fed, estas palavras de Yellen, de certa forma deveriam tornar o investidor cada vez mais precaucionoso sobre a economia americana e sobre as empresas, sobretudo americanas. Vamos assistir ao 16º trimestre consecutivo
onde o crescimento dos proveitos das empresas é superior ao crescimento das vendas. Significa que, de facto, as empresas estão a conter os custos, estão a conseguir espremer um bocadinho mais as margens, mas não conseguem vender, ou pelo menos não conseguem vender tanto como gostariam de o fazer e, sobretudo, tanto como o preço das ações tem vindo a subir. Isto é algo que não é sustentável a prazo. Não é sustentável a prazo, ainda é menos sustentável com uma subida do dólar, que irá certamente continuar a acontecer com as perspectivas de subida das taxas, ainda é menos sustentável com taxas a subirem, ainda é menos sustentável com pressão que irá acontecer sobre os salários. Portanto, é provável que 2016, por exemplo, não seja um bom ano para as ações americanas, porque, de facto, todos estes fatores estão a ir contra os níveis de margem, os níveis de resultado das empresas. Luís, olhando para esta questão, e é impossível não correlacionar quer as declarações perspectivas da Fed com as mesmas perspectivas associadas e ligadas aos resultados empresariais. De resto, a expectativa e o Financial Times lançou hoje um artigo em que dizia que poderemos ter, citando aqui alguns analistas, podemos ter uma espécie de déjà vu nesta earnings season, um déjà vu em relação ao momento pós-crise, ou no momento da crise, aliás, melhor dito, porque aquela que é a expectativa geral do mercado, pelo menos dos analistas que consultaram, é que possa haver um decréscimo nos resultados das empresas norte-americanas neste segundo trimestre do ano, embora os números que têm sido apresentados até agora, das empresas que já apresentaram contas, 71%, acabaram por sair melhor do que aquilo que era esperado, à semelhança do que aconteceu também no primeiro trimestre, em que se fez uma previsão mais negativa e depois as coisas até não foram assim tão más e até saíram melhores. Certo. Não, Hugo, relativamente à questão, só para, em passando, da parte da Reserva Federal, na minha opinião, sobre isso, eu acho que há um processo que é de normalização monetária que está em curso e que está muito assente numa série de premissas e leituras económicas que a tornam muito comparativa. Aliás, qualquer tipo de subida de taxa, na minha opinião, já virá um bocadinho mais tardia do que seria o adequado nesta fase do campeonato. Já o ritmo da subida, podemos discutir isso, o ritmo de subida das taxas de juros pode ter alguma questão para debate, mas eu acho que isso vem para ficar. Se não for em setembro, será definitivamente no último terço do ano. A maior parte dos governadores da Reserva Federal têm tido discursos que apontam para essa situação e penso que não haverá muita volta a dar, até porque o mercado de emprego, apesar de haver algumas questões que já são estruturais, que têm a ver com a própria alteração daquilo que é a economia americana, são bastante já robustos e este é o momento para a economia norte-americana caminhar pelo seu pé. E até porque nós já nos fomos enjoando nos últimos meses de olhar para aquilo que é um mercado muito dependente das variáveis macro, foi a questão da Grécia, foi a questão da China, foi a própria questão da política monetária da Fed. Esta época de resultados é, digamos, quase como uma lufada de ar fresco para os investidores e para percepcionar para onde é que o principal índice, digamos assim, o índice de referência, o Dow Jones, ou olhando se calhar para o S&P 500, que é aquele que é maior significativo. Ainda assim está este ano com uma subida, podemos dizer, tímida. Sim, mas, cerca de 2%, mas há aqui uma coisa, há uma questão muito importante. No mercado norte-americano tudo tem muito a ver com a percepção, e tu falavas e bem quando estavas a apresentar o tema, que tem a ver com aquilo que os analistas esperam que vai ser os resultados e a forma como as empresas batem essas estimativas, porque é isso que alimenta a expansão de múltiplos e as revisões em altas. Pronto, isso é... surprise e o sales surprise. E nos últimos trimestres, nos últimos anos nós fomos habituados a ter taxas de superação de expectativas muito elevadas, ou seja, quase ao longo de toda a época, 70% em termos de resultado líquido por ação e cerca de 50% se olharmos para as vendas normais. Para além disto, tem havido alguns outros fatores que eu acho que são muito importantes de olhar nesta altura, porque as empresas americanas foram aprendendo a utilizar a época de resultados, que é um mercado também mais líquido e mais, digamos, evoluído a nível mundial, e que julgo que podem ser muito interessantes de olhar. Uma delas, por exemplo, é os programas de recompras de ações, que antigamente as empresas
portanto, digamos aquilo que faz parte da política de remuneração do acionista, que as empresas tentavam colocar fora da época de resultados e que agora, nos últimos trimestres e sobretudo no último ano e meio, tem havido uma evolução muito no sentido de serem apresentadas em conjunto com a apresentação de resultados. Isso tem-se notado que tem sido um catalisador muito importante dentro das ações. É expectável que este tipo de medidas aumentem cerca de 30% quando olhamos em termos anuais, e será muito interessante de verificar se isso continuará a acontecer nesta época de resultados. Depois, outros dados adicionais. Integrando só, se me permites, Luís, estas duas vertentes, que é, não podemos ignorar, e falavas, e as expectativas ou as estimativas valem o que valem, mas é preciso não esquecer, por exemplo, estávamos a ver um quadro com a percentagem, o peso das exportações por setor, ou das vendas ao estrangeiro, as exportações por setor no S&P 500, temos o setor tecnológico, depois o energético. É preciso não esquecer que esta questão do petróleo baixo penaliza muito o setor energético. E, por seu lado, as empresas que mais exportam são penalizadas pelo dólar forte. Eu diria, lá está, novamente é uma questão de expectativas. Desde o início do ano que houve uma revisão em baixa por parte dos analistas daquilo que eram as expectativas de resultados, e por isso temos provavelmente algo que é um cenário pior do que aquele que nós vamos verificar e que temos estado a ver nesta primeira semana. No que diz respeito às exportações, eu acho que o impacto do dólar poderá já estar muito descontado. Vai ser interessante olhar para isso, e porque também nos dá uma medida de como é que está a força do consumidor norte-americano durante este ensaio sobre as principais empresas norte-americanas. Portanto, parece que isso é um consenso dentro dos analistas, que se calhar a evolução do dólar estará já bastante descontada nas suas estimativas operacionais de ganhos, mas é também um dos fatores que, como se pode ver através do gráfico, terá mais influência em alguns setores do que noutros. Outra questão que pode também impactar, e que também está ligada um pouco a este tipo de tema, tem a ver com a situação que se verificou na Grécia, porque vai fazer parte dos guidances todos. Não é pela Grécia, é pelo impacto que a Europa pode ter. Portanto, é uma parte importante, é aquela parte das declarações onde as empresas dizem o que é que acham que vão fazer até ao final do ano. E, obviamente, que este desenrolar dos últimos meses pode levar a que algumas empresas achem que se vão retrair um pouco até ao final do ano. E isso também mexe com a forma como os investidores se comportam no mercado. Mas, para terminar, no geral, o que é normal, eu acho que é uma grande oportunidade para alguns investidores. Nos últimos 25 trimestres, se não me engano, cerca de 18 ou 19, houve sempre subida do índice norte-americano nestas 3 semanas que seguem à apresentação dos resultados da Alcoa, que é o kick-off, digamos, não oficial desta época. E já tivemos o setor financeiro, algum dele a apresentar contas, o JP Morgan Chase, por exemplo, e o Bank of America acabaram por ser dessas empresas que ultrapassaram as expectativas, juntamente com a Johnson & Johnson, Netflix, Intel. O Citi e a Goldman também. Com uma nota final muito interessante, que é a China, como nós vimos, caiu bastante nas últimas semanas. Obviamente que os institucionais parece que estão a aguentar mais as suas posições do que é normal em outros períodos de crise anteriores, mas eu julgo que isto pode provocar algum retorno de capitais para mercados mais seguros e mais interessantes em termos de retorno, e quando os fundos fazem isto de um outro tipo de lógica mais equilibrada. E a procura poderá incidir sobre o mercado norte-americano? Quando nós falamos do mercado de ações, normalmente falamos praticamente do mercado americano e eventualmente também do mercado europeu. Os dois representarão, não sei, dentro daqueles índices do MSCI, cerca de 70% ou 80% da capitalização global. Miguel, o Luís tocou num ponto fundamental, e se o início desta conversa começava pela questão do guidance em relação à Fed, a verdade é que também os analistas, os investidores, se centram muito nas palavras do CEO, dos líderes das empresas, e na expectativa naquela que é a expectativa deles em relação ao resto do ano. Também tens essa expectativa, ou seja, não apenas em relação ao guidance, mas de que estes resultados, esta earnings season, com aqueles resultados que já foram conhecidos, poderá novamente superar as expectativas mais pessimistas? Pelo menos para já, a avaliar pelos resultados que já são conhecidos, claramente que superam. Mais de metade das empresas, eu diria 70% das empresas, das que são conhecidas, das cerca de 50 que são conhecidas, 30 e tal surpreenderam pela positiva em termos de resultados. E isto é um caminho que, se nós olharmos para o comportamento do S&P, por exemplo, nos últimos 6 meses, desde o início do ano, teve um crescimento muito anémico. Como o Luís dizia,
é de esperar, por estes resultados e olhando para o comportamento das bolsas americanas, que as próximas semanas sejam de subida. Obviamente que quer a superação das expectativas dos analistas, quer a base, que é o crescimento que observamos este ano, e se compararmos com a Europa, em que o Eurostoxx subiu 16% por cá, portanto, claramente não existem motivos para não acreditar que os próximos meses nos Estados Unidos vão ser positivos. Portanto, o guidance, como tu questionavas, para os Estados Unidos e para as empresas americanas está a ser claramente positivo. Ao nível financeiro, está alinhado com o da Fed e em termos de leitura. Portanto, estás a perguntar se aquilo claro. que é... E as palavras dos CEOs e dos CFOs vão ser importantes nas próximas semanas. Sobretudo, aquilo que começa também a ser conhecido, os chamados profit warnings, de algumas empresas que poderão surgir. Eu recordo que entre as grandes empresas, uma que publica resultados para a semana é a Amazon, que tem um PER de 950. Um PER de 950, estamos a falar de uma expectativa de resultados brutal. Não estou aqui a dizer que a Amazon vai cair ou vai corrigir, mas claramente que os argumentos vão ter que ser muito bons para continuar a sustentar este preço e o comportamento da Amazon em bolsa. As financeiras, que têm sido sacrificadas nos últimos tempos por questões regulatórias, por questões de capitalização, finalmente começam a ver, sobretudo o Citibank e a JP Morgan, também a Goldman, que apresentou resultados, apesar de abaixo daquilo que era estimado, mas se descontarmos o efeito de litigância, porque a Goldman tem tido custos de litigância que são significativos, são cerca de $2 por ação. Se retirarmos este efeito, que é aquilo que os analistas olham, os resultados também superaram aquilo que era a estimativa. Portanto, temos o setor financeiro a ter uma excelente performance, temos o setor industrial, motor da economia americana, a surpreender pela positiva, temos os analistas a ficarem aquém daquilo que são os resultados que efetivamente são apresentados pelas empresas e, basicamente, e este acho que é o ponto mais importante, o crescimento em si, além da superação de expectativas, o crescimento em si não desaponta. Das empresas que publicaram resultados até agora, foram cerca de 50, 33 tiveram um crescimento de resultados. 10 delas ficaram com um crescimento negativo ou neutro. Portanto, se retirarmos daqui o efeito positivo, claramente que o mercado tem motivos para acreditar que nos Estados Unidos os próximos tempos vão ser positivos. Sobre este assunto, Diogo, não sei se queres... Eu não sou tão otimista, ou seja, considero que a curto prazo, obviamente, os mercados podem ficarem contentes com estes anúncios acima das expectativas em termos de resultados, mas, mais uma vez, acho que os mercados não são assim tão curto-termistas do que isso e irão olhar um bocadinho para o futuro, irão ver que 2016 para as empresas americanas vai ser um ano de desafios e, portanto, podem resfriar um bocadinho as suas tentativas de recuperação em relação, nomeadamente, ao mercado europeu. A diferença de desempenho das cotadas europeias em relação às cotadas americanas tem sentido, tem base, tem justificação e creio que essa justificação irá se manter nos próximos meses. Portanto, eu claramente estou hoje mais otimista para as bolsas e para as praças europeias do que propriamente para as cotadas americanas. Luís. Não, estava a concordar. Concordas com o Diogo? Sim. Os mercados americanos têm desafios. Vai ser necessário muito mais crescimento para alimentar os resultados das empresas, porque aquilo que até o Miguel falava, não iria tanto para a questão das tecnológicas, que essas coisas são sempre anormais, mas nós estamos a trabalhar no S&P com múltiplos, se não me engano, 17, 18, 17. Já é muito em cima, assim, já é ligeiramente a prémio daquilo que é a média histórica e, portanto, significa que será mais exigível em termos de resultados para as empresas, uma melhor economia para aquilo continuar a crescer com um outro tipo de expansão em termos de política monetária. Portanto, e a Europa, resolvendo os problemas na estrada, será claramente uma grande oportunidade, acho. No entanto, não podemos deixar de referir que as previsões para o crescimento dos Estados Unidos, do PIB para o ano em 2016, são de acima de 3% e na zona euro 1,9%, abaixo de 2%. Há aqui um lag em termos de crescimento económico que é um desafio. Portanto, o Diogo e o Luís têm uma perspectiva, a minha é... Não, Miguel, mas não é isso. É que entre um cenário complicado e um cenário não tão bom, que é o que tens na Europa, sim, há um prémio que normalmente tem que ser ainda adquirido pelos investidores. E nos Estados Unidos já aconteceu e eu acho que na Europa ainda não.
Portanto, aquilo que é de esperar pelos Estados Unidos será uma recuperação. O mercado nos Estados Unidos tem que crescer com a economia e com uma normalização de política monetária na Europa. E achas que já está descontado na Europa? Não, na Europa. Nas bolsas americanas. Nos Estados Unidos eu acho que há menos potencial, claramente, do que na Europa, mas estamos a falar em taxas praticamente zero. Portanto, no final do dia, vale a pena muito mais estar em ações do que em obrigações, digo eu. Não, isso claramente. Muito bem, e já continuamos a analisar outros temas na segunda parte, certamente um deles, a Grécia, continua a centrar atenções. Não saia daí.